Cadê o Guilherme para já partilhar conosco? Nós queremos então rogar a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, para que de fato o Guilherme seja sinal, boca de Deus para cada um de nós, e possamos experimentar profundamente aquilo que Deus quer e tem para nós. Por isso confiamos a vida do Guilherme nas mãos da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 A bênção. Deus abençoe. Que alegria ter você aqui, meu filho. Que alegria. Alegria. Coisa boa. Tive a alegria esses dias atrás, né? Acho que foi semana passada, né? Que nós tivemos uma live no seu canal, né? No seu Instagram. Falamos sobre a experiência da vocação. Que tema fantástico. Que tema fantástico. Que live sensacional foi aquela, viu? Muita gente falou sobre ela. E desde já eu já parabenizo pelo seu trabalho que você tem feito. O Guilherme, ele tem um canal lá no YouTube, você pode acompanhar. Guilherme Eduardo, ele está fazendo agora uma experiência de Tuquerigma, né, Gui? Para preparar o pessoal para entender o que é o inferno, né? Olha Isso, só o tema que esse cara vai trabalhar. Inferno, mano. Sexta-feira agora, né? A gente vai trazer o tema aí sobre o inferno na live. E aí, para o pessoal entender alguns conceitos que a gente vai trazer, durante a semana eu estou soltando alguns vídeos curtos para falar sobre o querido, amor de Deus, pecado, salvação, Senhor de Jesus, né? Fé e conversão. Então vai ser um tema bem legal, assim, para a gente tratar, vai ser legal. Sim, eu estou acompanhando lá os vídeos estão muito bom mesmo. Você é convidado, então. Tanto tá com um pouquinho de ruído o seu. Deixa eu trocar aqui, então. Calma. Deixa eu fazer o seguinte. Ok. Parece que parou um pouquinho, tinha parado um pouquinho. Melhorou? Melhorou. Só que tá travado, você agora só tô te ouvindo. Você tá aí, Gui? Agora tá melhor? Agora tá melhor, bem melhor. Bem melhor. Beleza, show de bola. Beleza, agora se tivesse o som. É que tava abafado, mas agora. Tava. Agora não tá mais. Agora melhorou, né? Só tá vindo um pouquinho do eco, do meu eco, só um pouquinho. Tá, eu tô no fone de ouvido. Aqui não tá saindo teu som pra mim. Não tem eco aí. Não, aqui o seu som só tá saindo nos meus fones, não tá saindo no ambiente. Ah, entendi. É que tá travando aqui por isso. Entendi. Glória a Deus. Vamos seguir. O Gui tá aqui. O Gui, se apresenta um pouquinho para nós aí. Quem é você? Bom, gente, meu nome é Guilherme, né? Sou casado, né, com a Camila. Tenho um filho chamado Bento, né? Ele já tem 1 ano e 6 meses. E como hoje o Edson me chamou para falar um pouco sobre família, né? Na questão da família que reza junto se conhece cada vez mais. E porque no meu Instagram, no meu canal, eu também tenho falado muito sobre família, né? Que eu sinto que é um dos meus grandes chamados assim que eu tenho hoje. Então hoje eu vim contribuir da melhor forma possível aqui. Que bom, que bom. Seja bem-vindo, fica à vontade, Gui. Não, obrigado. Eu queria já começar dizendo então o seguinte, vamos lá, que só Deus é uno, né? Só Ele pertence o caráter de ser único. Portanto, somente Deus pode transmitir essa unidade para o casal. Né? Em João 17:22 vai dizer que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós. Então, sim, é preciso o casal ser um, mas o casal só aprende a ser um em Deus. E como que esse casal chega em Deus? Na oração, não tem como. Né? O casal precisa de oração. Então, o homem e mulher que ele deixa o pai e a mãe, né, ele parte por um desafio da vivência da unidade, né? E contam com a graça do estado do matrimônio, né? Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Marcos 10:9.
Então, para essa unidade acontecer, tem duas atitudes que sempre devem existir. E essas duas atitudes eu sempre falo que são a mesma coisa, que é diálogo e oração. Não tem como um casamento dar certo, não tem como um casamento ser unitivo, né? Ter essa unidade se não existir diálogo e oração. E diálogo e oração, podemos dizer que é a mesma coisa, porque a oração é eu falar com Deus, é um diálogo com Deus, né? E o diálogo com a minha esposa é como se também fosse uma oração. Então, é preciso sempre ter essas duas coisas. Se a gente vê, o Edson, no livro de Tobias, cara, o que você mais vê é Sara e Tobias rezando. Sara e Tobias rezava a todo instante, cara, a toda hora. Era para tudo eles rezavam. Um problema, glória a Deus. Estava com alguma coisa boa acontecendo, glória a Deus. Então, o casal, para ter essa unidade, precisa rezar, precisa estar em momento de oração. Eu sempre, hoje eu estou tendo que me readequar com a Camila, porque antes do Bento a gente tinha mais tempo, né, para rezar. Porque até para eu fazer as minhas pregações, eu rezava com a Camila. Por quê? Eu queria que ela sempre fazia parte desse meu mundo. Porque eu mostrava para ela, nós somos uma carne só. Então até na minha pregação tinha dedo da Camila. Eu sempre falei que a Camila, ela sempre teve a facilidade de escutar a Deus mais do que eu. Só que eu sempre tive a facilidade de levar a mensagem melhor do que ela. Então quando a gente reza junto, um é um complemento do outro. Né? Ela escuta aquilo que Deus fala e eu levo aquilo que Deus fala. Né? Claro, eu escuto a Deus também, mas cada um tem mais facilidade em alguma coisa. E ela, para escutar, tem muito mais facilidade do que eu. Então, olha como um complementa na missão do outro. Né? Então, isso é fundamental. E hoje, como o Bento chegou, às vezes a gente não consegue bater esse horário. Né, da gente pegar para rezar junto, para eu montar minha pregação, mas a gente sempre se esforça para estar rezando junto para eu montar minha pregação. Né? Mas isso é fundamental. E uma coisa que eu e o Edson a gente estava conversando, que uma coisa que acontece muito, é que eu sempre tive o costume de falar que quando a gente reza com alguém, principalmente com a esposa, a gente conhece o coração do outro através da oração. A gente sempre conhece a oração do outro através da oração. Porque quando o outro fala aquilo que está no coração para Deus e eu escuto, você entende o que está passando naquele momento. Você sabe o que está passando, se ele está passando por dificuldade ou não, se ele está passando por um momento feliz da vida dele ou não. Uma vez, uma coisa que me surpreendeu, Edson, foi quando eu estava rezando com a Camila e a Camila soltou a seguinte oração: Nossa Senhora, me ajuda a ser como você. Aquilo me encheu de emoção tão grande. Eu falei, eu não sabia que você tinha esse desejo, não. Ela falou assim, como não? Eu falei, não, é a primeira vez que eu ouço isso. E aí eu falei para ela, nas próximas orações, reza mais, fala, não reza quietinha, não, para eu conhecer mais um pouco de você. Isso era no começo do nosso casamento, sabe? Lógico, eu estou conhecendo ela até hoje. Mas eu sempre falava, reza um pouco mais para eu poder te conhecer mais. Porque eu tenho o costume de rezar com voz alta. Sim, rezar normal, não gritar, mas rezar normal, falar, né? E ela sempre teve o costume de rezar em silêncio. E aí eu sempre falava para ela, brincava, né? Reza mais vezes assim para eu poder escutar a tua oração e conhecer um pouco mais dos teus anseios, do teu desejo, do teu coração, né? E eu sempre tive o costume, Edson, depois disso, de começar a prestar atenção sempre na oração das outras pessoas. Um dia eu fui com um grupo de amigos rezar, e aí a gente combinou de cada um rezar uma vez, né? E todo mundo prestar atenção. E eu realmente prestei atenção. E naquele dia eu soube o que estava acontecendo na vida de todo mundo. Porque eles estavam entregando aquilo na oração. Né? Então eu aprendi a criar o hábito de escutar a oração das pessoas. E aí eu fico vendo, eu falo assim, cara, como que Deus é tremendo, né? Porque como ele consegue suportar e dar esse suporte para a oração de todo mundo. É fenomenal, tipo, eu não sei como, eu não sei como que isso entraria na minha cabeça e no meu coração, sabe? Você saber da vida de todo mundo. E tem aquele ditado, né? Quem é você quando ninguém vê? Mas tem o ditado melhor ainda, qual é a tua oração quando ninguém está escutando? Né? O Gui, quando você falava disso aí, eu lembrava daquele filme do
Acho que é todo poderoso, uma coisa assim. Tudo, sim, Jim Carrey. O Jim Carrey, que ele faz a experiência de ser Deus. E aí fica tudo. Ele fica na cabeça dele todas as orações. Você lembra? E ele não dá conta, e ele Não começa dá a. conta. E aí ele começa primeiro ele coloca tudo em bilhetinho, depois ele coloca tudo por e-mail. E ele não dá conta. Ele E abre ele aquela não. gaveta enorme, né? Sim. Mas aí, e voltando para essa realidade do casal, é muito saudável isso. Claro, não faz parte, não é minha missão escutar a oração de todo mundo, mas pelo menos escutar a oração da minha esposa, né? Ou de quem está perto de mim. Você, como sacerdote, deve escutar muitas pessoas e muitas orações. E aí, através dessas orações, você já pega o feeling da pessoa, né? É igual o Lucas ali, ele estava cantando no começo, né? Como não me apaixonar mais uma vez? Quem já entrou no Santo dos Santos, em outro lugar não entra. Você já vê que ele ainda está naquele momento de estar apaixonado, sabe? Ou seja, só através da música, da oração, você começa a entender como o outro se encontra no momento, né? Sim. Então, isso é fundamental. E dentro do casamento, isso é prioridade. O segredo para ser os felizes para sempre está na oração e no diálogo constante. Né? O casal que não reza junto e que não conversa a respeito do casamento, não vai para frente. Né? Então, isso é muito fundamental, e isso é importante. E um outro segundo testemunho rapidinho que eu quero dar também na questão da oração foi quando eu fui falar com Deus, né? Me chamaram um dia para falar assim: Guilherme, vai pregar sobre vida de oração, sobre a oração do teu casamento, tudo. E aí aquele dia que eu fui fazer pregação eu tive muita dificuldade de fazer. E aí eu fui falar com Deus, falei: Senhor, tá difícil, me ajuda aí, né? E eu falei assim: mas Guilherme, eu te ajudo, mas é você quem não vem atrás ultimamente, é você quem não tem falado comigo. E aí eu falei assim: mas Deus, olha só, a gente tentando justificar, olha a loucura da conversa que foi, né? Falei assim: mas Deus, eu falo de você a todo momento, eu penso em você a todo momento. E aí Deus falou assim: Guilherme, se você só pensar na Camila, tua esposa, e falar da Camila, mas não conversar com ela, teu casamento acaba. Ele falou assim: e você quer que o meu relacionamento com você continue sem você falar comigo? Tipo assim, Guilherme, eu tô aqui a todo Sim. momento, né? Então, como isso é fundamental, como o diálogo até com Deus é fundamental. Então, por isso que dentro do casamento é necessário a oração individual e a oração como casal. Porque eu preciso falar com Deus, eu preciso manter essa relação com Ele, mas eu também preciso manter essa relação com minha esposa junto de Deus, né? Porque é quando eu escuto a Deus, quando eu, como esposa e ela é esposa, escuta a Deus, assim como em Tobias, ele manda um anjo, o anjo para resolver os problemas, porque em Sara Tobias eles rezavam para tudo e Deus enviou um anjo. E quando o casal escuta esse anjo, todas as direções desse anjo, a gente pode receber esse anjo como discernimento, né? O discernimento, a sabedoria que Deus nos dá, ou o próprio Espírito Santo. Quando o casal busca em Deus, entrega esses problemas e busca a solução, e quando segue todos esses direcionamentos, não tem como o casal não resolver os teus problemas. Né? Hoje em dia, muito casal resolve o problema na cama. Né? E isso é um mal tremendo. Porque ele não conversa, ele não resolve aquilo. O Sim. casal tem que resolver seus problemas conversando. De modo particular, Gui, quando o casal briga, discute, alguma situação chata, né, que se passa, não se perdoam e acaba simplesmente querendo resolver pelo ato sexual. Não resolve. Não resolve. Eu lembro de uma pregação, o Rodrigo teve aqui com a gente ontem, né? Eu lembro de uma pregação do Rodrigo que ele dizia assim, dando testemunho da própria vida dele, a experiência dele. Não dar para ir para o altar do casal, que é a cama, onde vai acontecer o sacrifício através da relação sexual, sem pedir perdão. Ou você pode se aproximar da Eucaristia, do sacrifício da Eucaristia, sem pedir perdão, sem se reconciliar com Deus. Não tem como. Não tem como. E o casal, às vezes, o orgulho é tão grande, ou a vergonha é tão grande, que prefere ir lá fazer sexo, mas fingir que nada está acontecendo e não resolver. Só que aquele problema continua ali, e a uma hora ele vai explodir.
E quando É ele isso que você explodir, falou. Isso é bacana o que você falou. Foi lá e fez sexo. Simplesmente sexo. Sexo, atividade sexual, até animal faz. né? A questão é, qual o sentido que tá levando ele àquela experiência sexual? Qual o sentido? É para procriação, é para estabelecer a relação, é a continuidade da relação do diálogo, da conversa com Deus, porque a continuidade do sacramento do matrimônio está ali. Ali Sim, sacramentaliza o matrimônio. Né? Por isso que o padre disse que a cama do casal é o altar do casal. Então eu sim. faço uma experiência íntima com o Senhor, depois eu faço uma experiência íntima enquanto casal. Né? Aí vai estar falando assim, alguém deve estar falando assim, Gui, mas como que o padre sabe disso? Né? Meus filhos e filhas, existe uma moral de sexualidade que a igreja nos ensina e explica tudo isso. Sim. E se a sua vida sexual não está equilibrada, pode ter certeza que tem muita coisa desequilibrada na sua vida relacional com seu esposo e com a sua esposa. Com certeza. E tanto é que muitas pessoas, Padre Léo dizia isso, você quer louvar a Deus, quer dar um sacrifício de louvor a Deus no seu casamento, dê prazer à tua mulher. Mas esse prazer tem que ser de forma santa e equilibrada e não uma desculpa para não resolver os teus problemas, né? E a maioria das pessoas não sabem resolver um problema conversando, dialogando, entregando em oração, entregando na presença de Deus. Muitas vezes não, né? Finge que nada está acontecendo e vai lá e faz o sexo e depois, quando volta isso, volta 1000 vezes pior. Pode Aí falar, você quer falar? entra outra questão, Gui, também, que é importante que eu lembrei aqui. Essa característica do individualismo presente na nossa sociedade hoje, o que a pessoa busca? Somente o prazer pessoal. Ou Sim. seja, ela usa o outro em benefício próprio, ou seja, usa e descarta, que é aquela questão que o Papa Francisco tem nos falado. Descarta a pessoa. Descarta. Simplesmente usa e descarta. Quantas mulheres eu já ouvi em direção espiritual que se sente nesse descarte? De modo particular, a mulher. Porque a mulher ela é mais sensível, tem uma realidade mais sensível. E o homem, de fato, é convidado a olhar para a sensibilidade da mulher. Da E mulher. isso acontece até dentro do casamento, viu? Até dentro do casamento isso acontece. O homem não É isso que eu estou percebe falando. o homem não percebe que ele está fazendo da esposa dele um objeto de prazer dele, Uma prostituta. uma prostituta. Porque e eu sempre falo, graças a Deus e a Camila nós conversamos bastante. Então eu sempre, hoje não mais porque agora a gente já pegou o macete um do outro, né? Mas quantas vezes a gente conversou, eu falei assim, Camila, você gosta disso quando eu faço assim? Você gosta assado? Né? A gente conversa sobre isso. Muitos casais não têm a coragem de conversar o que é ruim e o que é bom dentro do sexo, dentro do casamento. Eu e a Camila Sim. não. A gente sempre teve transparência. Falou assim, aquilo que você não gostar, quando nós estivermos fazendo sexo, não precisa falar na hora, mas acabou, chega em mim e depois fala assim, ó, isso aí que você fez eu não gostei. Ó, isso aqui é bom. Isso aqui você pode fazer mais vezes porque isso é bom. Ou seja, gente, tudo que a gente está falando aqui recebe isso com muita caridade e com muito respeito, tá? Porque isso tudo é só dentro do casamento, pelo amor de Deus, não é dentro do namoro não, tá? Sexo só dentro do casamento. Então, a gente tem maturidade suficiente para chegar e falar sobre sexo no nosso casamento. Falar assim, Gui, isso é bom, isso eu gosto quando você faz, isso quando você faz não gosto. Opa, não faço mais, né? Isso é legal. E tem casais que não têm coragem de conversar sobre isso. Sim. O Gui, e se não tivesse resolvido em você nisso, se não tivesse equilibrado em você nisso, o que eu percebo é que você não falaria sobre isso nem aqui na live. Entende? Sim. Cara, isso é tão resolvido em mim, resolvido nela, que é até tranquilo pra gente falar sobre isso. Porque eu vejo isso como natural. O mundo traz isso como uma coisa muito estranha, sabe? Tipo assim, é correto fazer a loucura, a prostituta, não sei o quê, mas conversar sobre isso com a tua esposa, nossa, meu Deus, é tão... Não, cara, é natural. Você Pode entrou num falar. termo técnico agora, da moral de sexualidade, que vai falar para nós dos tabus que tem na sociedade. São tabus. Sim, Só que também, eu quero ter a sensibilidade aqui de olhar, porque tudo é consequência de uma tradição familiar. sim, Porque um pai não deu formação, esse não recebeu, logo esse não vai dar, não vai. Então,
foi seguindo uma sequência de formação. Eu falo por mim mesmo. Meu pai e minha mãe, não por maldade deles, mas eles foram criados assim. Nunca falaram sobre Sim. sexualidade comigo. Nem meus Né? pais também falaram Entendeu? comigo. Então, eu acredito que os pais que estão ouvindo isso agora precisam buscar essa formação na dimensão da sexualidade, uma sexualidade equilibrada, para o quê? Trabalhar isso com os filhos também, para que possa ter um equilíbrio na relação sexual deles. Porque senão vai aprender como todo mundo aprende, na rua. Sim, e eu tive a graça de Deus, da igreja, a mãe igreja, me ensinar muito sobre isso. Né? Eu sempre falo que eu devo muito ao Padre Léo, cara, né? Muito ao Padre Léo de tudo, Ele é muita fera. coisa não, ele é, de muita coisa que eu aprendi, eu devo a ele. E eu tenho uma resposta que muita gente faz uma pergunta, eu tenho uma resposta maravilhosa para dar. Tem gente que fala assim, beleza, vou esperar até o casamento. E se eu não gostar? Tem essa clássica pergunta, né? E eu sempre falo, e a resposta é simples. Casal que conversa sobre, não tem dessa de não gostar. Os dois se adequam, os dois conhecendo o outro vai gostar. Eu e a Camila, quando a gente fez a nossa primeira vez, teve um momento que ela falou, ela foi lá e me mostrou como ela queria que eu fizesse. Cara, que sensacional que foi aquilo. Tipo assim, falou assim, Gui, assim não, faz assim. E aí, como não gostar de fazer depois que casar, sendo que nós conversamos sobre isso. Agora o que acontece? Muitos casais vão lá. Agora muitos casais casam, vão lá, fazem, a mulher nem tá gostando, o homem nem tá gostando, e os dois não conversam sobre isso porque tem vergonha e tem medo de chatear o parceiro, achando que o parceiro, fala assim, vou chatear o parceiro porque ele vai achar que eu tô falando que ele não é bom. Não, gente, os dois têm que ser maduros o suficiente para aceitar o que o outro tem para falar. Se eu não ser maduro para aceitar aquilo que a Camila tem para me falar dentro do casamento, da nossa sexualidade, eu tô casado com ela para quê, então? Entende? Eu e a Camila, nós não somos iguais. Isso, Gui, é consequência daquilo que você falou lá no início. Consequência da relação com Deus e da relação com a esposa. Intimidade. Intimidade não quer dizer... Muitas vezes a gente está ouvindo as pessoas falando de intimidade, achando que intimidade já é relação sexual. Intimidade não é isso. Intimidade ela é construída muito antes. Eu vou conhecer a história da pessoa, eu vou saber o que ela já viveu, o que ela já experimentou, se ela teve... Eu lido muito bem quando é amor, por exemplo, vocês vão lidar muito bem com o amor, quando a pessoa fala assim, eu namorei tal pessoa, e foi assim, não deu certo por causa disso. Você não vai ter ciúmes. Você está conhecendo a sua futura esposa, o seu futuro esposo. Porque você vai olhar para os traumas que ela viveu. E eu indico sempre, Gui, uma forma de conhecer a pessoa que você vai se casar, para ter uma família de fato unida, e cada vez mais unida em oração, e se conhecer cada vez mais, vai na família, vai nos pais, para conhecer de modo particular a infância, como que foi a infância dessa. Eu não estou falando de fazer investigação, futricar na vida da pessoa, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para que você conheça e saiba quem é, porque a partir dali você vai casar com aquela pessoa que teve aqueles conflitos, aquelas realidades, e se você decidir casar com essa pessoa, você sabe que você vai ter que ajudar ela nesses pontos que ela tem ainda para... Sim. Vai ter que entender esses pontos. Por isso que muitas vezes o casal, um não entende o outro porque não conhece a história do outro. Tem um livro da Roberta Castro, chama A Verdadeira Realização Sexual. Ela fala que foi a partir do conhecimento do seu esposo e do seu esposo para com ela que ele começou a perceber também que os relacionamentos... Por que não deram certo os outros relacionamentos dela? As dificuldades que ela tinha vivido, as situações, eles foram construindo, eles foram se construindo, se conhecendo, para depois decidir casar-se. Sim, a partir do momento que eu entro na vida de uma pessoa, eu tenho que chegar para agregar. E agregar é ajudar ela a vencer os desafios dela, melhorar o que ela tem para melhorar, mas também aceitar o que ela é hoje, né? É como dizia Padre Fábio de Mello, o amor sobrevive de futuro, ou seja, eu te amo na esperança do que você pode ser amanhã, né? E se não for, amém, te amo do mesmo jeito também. E cara, uma conversa, um papo sensacional que eu falei sobre namoro, tá no meu canal do YouTube já, né, que é Namoro, Tempo de Conhecimento, que a gente fala muito desse tempo do conhecer o outro.
E teve um testemunho surpreendente, cara, que eu não explodiu na minha cabeça quando o Felipe virou pra mim e falou assim: Guilherme, no meu namoro, isso tá na live, né? Eu posso falar porque tá na live, tá ao vivo, tá no YouTube, então não é segredo. Dele ter chegado na namorada dele e falou assim: ó, eu tenho problema de masturbação, né? Só que eu sou uma pessoa que eu tô querendo vencer isso. Você pode até largar de mim, mas eu queria ser transparente com você desde o início. E ela virou pra ele e falou assim: eu tô vendo desejo de santidade no seu coração, desejo de mudança. Então eu vou continuar com você, vou te ajudar a vencer isso, esse vício que você tem, e a gente vai casar. Cara, eles estão namorando ainda, ele já venceu esse vício da masturbação com a ajuda da namorada dele. E não sei quando eles vão casar, não marcaram ainda o casamento. Mas olha que maturidade num namoro. Cara, hoje, qualquer coisinha é motivo de ciúmeira e de briga nos relacionamentos de hoje em dia, né? Hoje briga então, por causa de uma bala. Por causa de uma bala. E eles não. Então, assim, lógico, ele foi o que ela falou pra ele. Se eu não visse desejo de mudança no teu coração realmente, eu largava de você. Porque eu não vou estar com alguém que fica se masturbando, pensando em outras meninas, pensando em outras coisas. Mas como eu vejo que você tem desejo sincero no teu coração de mudar, eu vou ficar com você e vou te ajudar a vencer essa. Olha que nível de maturidade num relacionamento, irmão, onde os dois conversam, diálogo, e os dois rezam junto para vencer essa batalha. Ô Gui, deixa eu só avisar o pessoal que está aqui online. Se caso acabar a live e o padre voltar, não precisa se preocupar em sair e voltar. Quando o padre, eu descobri isso hoje, viu Gui? Descobri isso hoje. Quando fechar a live aqui, o padre voltar de novo, só esperar que você volta automaticamente. Quem está na live já volta automaticamente. Fiquem tranquilos. É só esperar. Aguardar o padre voltar. Quando o padre voltar, você já volta todo mundo de uma vez. Tá joia, pessoal? Beleza. E compartilha esse story para ficar 24 horas, hein, mano? Sim. Com certeza. Com certeza. Então, assim, é disso que eu falo, Edson. De ter maturidade, de ter diálogo, de rezar junto. Casal que não conversa, irmão, vai dar problema sempre. E tanto que veio uma menina falar comigo, né? Ó, Gui, tô namorando um cara, né? Ele quer casar comigo, só que ele já falou pra mim que teve problema de masturbação. O que eu faço? Como que eu vou descobrir se ele realmente vai parar ou não? Eu falei assim, conversando com ele. Primeiro que você não vai poder julgar ele, você vai ter que aceitar ele nesse estado. Pra ele poder ter confiança de te contar se venceu e se não venceu. E aí, se chegar um momento perto de casar e ele não venceu, aí você vai tomar atitude, falar assim, não vou levar isso pro casamento, vou acabar com o namoro aqui. Ou não, vou levar isso pro casamento e a gente vai vencer junto. Vamos continuar. Eu falei, a decisão vai ser tua, né? É isso, Gui. A palavra é essa. Decisão. Entende? Decisão, cisão de alguma coisa. Eu vou romper com a minha própria vontade, eu vou romper com meus egoísmos para fazer o outro feliz. Casamento é isso. Né? Nós sabemos muito bem disso. Casamento não é querer ser feliz. E por que você quer casar? Porque eu quero ser feliz. Então vamos parar aqui agora e vai de novo conhecer seu namorado e ver mesmo se você quer casar com ele. Porque casamento é para fazer o outro feliz. Quanto mais eu me tornar melhor para mim mesmo, me torno melhor para o outro e faço o outro feliz. Só que para isso denota o autoconhecimento de si. E a partir do autoconhecimento do outro que o outro apresenta para você, você vai conhecer o outro e aí vai se estabelecer uma unidade muito bonita. Sim. Uma comunhão. Justamente. Não, e é realmente isso. E assim, eu sempre falo para as pessoas, tempo de conhecimento, tempo de negociação, de conversa, de amadurecimento, tudo é no namoro. Você não resolve nada no casamento. O casamento é consequência do namoro. Você vai viver no casamento aquilo que você viveu no namoro. Então, o tempo de decisão, de se vai seguir, se não vai seguir, é no namoro. É tudo no namoro. 10 segundos, Gui. 10 segundos. Vamos deixar e nós já volta. Até o próximo. Até no intervalo. Plim, plim.